Olá pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Hugo Martins e hoje eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas têm direcionado ao canal sobre a questão da guerra na Ucrânia, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia e as suas consequências. Por que o nosso planeta ainda passa por tantas guerras? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? É um planeta que o mal ainda predomina. Por que predomina? Na questão de número 932, Kardec pergunta aos espíritos por que o mal ainda predomina na Terra. E a resposta dos espíritos é porque os maus são intransigentes e audaciosos, e os bons são muito tímidos. Quando os bons se levantarem, o planeta, a estrutura do planeta, a psicosfera do planeta vai se modificar. Devemos lembrar que nós temos o livre-arbítrio, o poder de pensar e de agir conforme a nossa consciência. E como o planeta possui ainda muitos espíritos, muitos de nós ainda somos muito atrasados do ponto de vista evolutivo, temos dentro de nós um egoísmo muito grande, um orgulho muito grande. Então o desejo de dominação, o desejo de sobrepujar e também uma falta de conhecimento muito grande da realidade do mundo espiritual. Por que isso? À medida que nós temos consciência que estamos aqui meramente de passagem, que a vida real é a vida no mundo espiritual e que apenas as construções do espírito, essas vão valer para a gente do ponto de vista do nosso crescimento, diminui em nós o desejo de dominarmos as outras pessoas, sejam por ideias, sejam por ações, sejam por invasões, no caso de nações. Então esse é o motivo pelo qual ainda existem tantas guerras. Aí fizeram uma pergunta: se acontece tudo isso, se o mundo espiritual tem consciência de tudo isso, de toda essa guerra, por que o mundo espiritual não se interpõe e evita que isso aconteça? Não provoca uma apoplexia, por exemplo, no governante que deseja dominar o outro? Então, vejamos só. Quantas vezes esses governos se modificam e as atitudes dessas nações continuam se perpetuando? Porque se o mundo você tem uma predominância do mal pela timidez dos bons, mesmo que se você substitua um ou outro governante, enquanto o egoísmo graçar sobre o planeta, continuaremos tendo guerras e mais guerras. Necessita haver uma modificação, não de uma pessoa, mas sim da maneira de ver o mundo da maioria das pessoas, dos espíritos que estão encarnados. E isso desde as pequenas coisas, das coisas mínimas. Por exemplo, não querer levar vantagem sobre outras pessoas, não querer no seu trabalho enganar para subir de posição, de posto, não aceitar as pequenas injustiças que acontecem no seu dia a dia, dentro do raio de ação onde você pode realmente resolver as coisas. Por quê? São as somas dessas pequenas maneiras de ver o mundo de cada um dos cidadãos que vai fazer com que uma determinada nação tenha uma atitude menos belicosa. Os governantes em geral representam as nações que são compostas por pessoas, por espíritos, que muitas vezes se sintonizam com determinados tipos de atitudes que não levam em consideração o direito de outras pessoas de serem felizes. Então, para esse planeta ele se modificar e a gente não ver mais guerra, precisa que todas as pessoas de boa índole, que já são sedentas de justiça e que desejam uma igualdade entre as pessoas, que elas se levantem sua voz, como já acontece em vários locais do planeta, onde cidadãos, pessoas civis vão às ruas e protestam contra esse tipo de atitude e de comportamento, no caso em questão da nação russa. Deveríamos ter, sim, esse tipo de desejo intenso do bem no planeta, não só em relação ao abuso de poder da Rússia em relação à Croácia, mas em qualquer local do planeta onde ainda houver esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento tão belicoso. E aí a questão: adianta você orar? Adianta você pedir a Deus, a espiritualidade, que intervenha? Ora, no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que diz: qual o caráter geral da prece? Qual é a função da prece?
pela prece a gente tem 3 funções: louvar, pedir ou agradecer. Então, é importante nós orarmos, sim, porque pela prece, na questão seguinte, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que pela prece nós nos aproximamos da presença do Divino. E embora eles não retirem de nós as provações, eles nos dão força e fé para que enfrentemos com mais resignação e mais coragem as dificuldades que vêm na nossa vida. Então eu me recordo, algum tempo atrás, eu atendia uma pessoa na clínica e a acompanhante, a pessoa que tomava, a jovem que tomava conta, que era esposa, no caso, do doente, ela no final da consulta me contava que estava enfrentando um tipo de câncer muito difícil e muito raro e que já havia feito vários tratamentos, radioterapia, quimioterapia, estava numa fase muito difícil enfrentando, mas com tranquilidade. Quando eles iam saindo, eu disse: olha, eu vou orar muito e pedir muito a Deus e a Jesus que ajude você. E a pessoa olhou para mim e disse: ok, doutor, mas na verdade Jesus já me curou. E eu fiquei sem entender. Aí ela completou: porque através da doença eu pude enxergar várias coisas que eu não enxergava em mim e que era muito necessário eu mudar na minha vida. Mas ela falou isso com tanta verdade que, veja bem, eu disse: eu vou orar muito e pedir a Deus que cure você. Mas eu disse curar do problema físico. E ela responde: não, ele já me curou. Ou seja, me curou de um problema espiritual. Porque, de alguma forma, seja através de doença, seja através de acidente ou envelhecimento normal, todos nós um dia deixaremos o corpo físico na terra para retornarmos à pátria espiritual. Então, a prece ela é importante para fazer com que a gente se conecte ao que há de divino em nós, para que a gente possa ter mais força, mais coragem e resignação para enfrentar as dificuldades da vida. Não é que a gente vá ter todos os problemas retirados, os obstáculos retirados. Nada disso. É força e coragem para superarmos com tranquilidade esses obstáculos. Então, quando a gente se depara com situações como a gente atravessa e que tem ampla divulgação, como essa guerra entre Rússia e Croácia, quais são as medidas que a gente deve fazer? Quando a nação ela é mais ativa e mais próxima, como as nações europeias, por exemplo, que muitas pessoas vão às ruas protestando com veemência, isso é muito importante. A oração é importante, as sanções dos outros governantes para que aquele governante daquele país ele tome consciência que não pode fazer isso e tem seus limites. Isso é importante. Todas essas medidas são importantes. Então é necessário sim que oremos pelo planeta para que possamos nos conectar a Deus, pedindo ajuda, força e resignação, coragem para lutar contra isso tudo e ter a consciência de que o remédio definitivo para todo esse mal que graça sobre o nosso planeta será o entendimento de que o amor, a fraternidade, a compaixão, fraternidade verdadeira são os elementos que farão com que o nosso planeta ele deixe essa condição de planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, para passar ao menos para um planeta de regeneração, onde o desejo de fazer o bem esteja íncito na mente de todas as criaturas que povoam o planeta Terra, porque senão, do contrário, teremos a destruição do planeta e aí irá haver um reinício da nossa escalada evolutiva em algum outro local que Deus nos direcionar, porque nos lembramos que Jesus disse: na casa do Pai há várias moradas. Então, certamente, tudo está no controle e nas mãos de Deus, e a partir do momento que a gente tem fé plena nisso, a nossa vida fica mais tranquila e a gente consegue passar por essas situações que tanto nos tocam de maneira mais serena. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.